Hoje é domingo, muito bom dia para você, porque é dia de Campeonato Brasileiro, 14ª rodada do Brasileirão, e o Fluminense entra em campo mais uma vez, desta vez para enfrentar o Internacional no Beira-Rio. Um resultado, uma vitória, quem sabe se ela chegar nesta excelente campanha que o Fluminense vem fazendo no Campeonato Brasileiro, é uma vitória que pode diminuir em 2 pontos a diferença para o Palmeiras, que empatou ontem no Clássico contra o Santos. O Inter está lutando contra o rebaixamento. O Fluminense tem uma decisão no meio de semana pela Copa Libertadores. Muita coisa envolvida nesse jogo, inclusive muitas mudanças no time titular que o técnico Luiz Ubeldia vai levar a campo. Então esse pré-jogo aqui tem muita informação e você vai ficar por dentro de absolutamente tudo de Internacional e Fluminense a partir de agora aqui no canal do Lessa. Bora de pré-jogo. Vamos lá, de cara já falando dessa 14ª rodada do Brasileirão que começou ontem com 5 jogos. E eu vou falar aqui especificamente de 3. Por quê? Eu estou gravando esse vídeo aqui antes do término de Atlético Paranaense e Grêmio e o Clássico Cruzeiro e Atlético Mineiro, porque eu não poderia gravar depois. Estão antecipando, mas já temos o resultado de Remo e Botafogo. Remo ganhou o Botafogo no Rio de Janeiro 2-1. Palmeiras e Santos ficaram no empate em 1-1. Excelente resultado para o Fluminense, e o Vitória goleou o Curitiba, meus amigos, 4-1 para cima do Curitiba. E aí, vocês a essa altura do campeonato já sabem o resultado dos outros 2 jogos. Para finalizar a rodada, tem clássico no Rio de Janeiro, Flamengo e Vasco às 4 da tarde, São Paulo e Bahia também às 4. Aí, os jogos das 18h30, Internacional e Fluminense, Chapecoense e Bragantino, Mirassol e Corinthians, jogo às 20h30, às 8h30 da noite, é o jogo que fecha a rodada. Então, neste momento, a gente tem o Palmeiras liderando com 33, Flamengo e Fluminense com 26 pontos, São Paulo com 23 pontos. Se o Fluminense vencer, vai a 29 e, portanto, ficará a 4 pontos do líder Palmeiras e vai tentar, pelo menos, se manter ali igual ao rival que pega o Vasco e, ultimamente, tem sido o resultado um tanto quanto óbvio, Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo. Bom, na zona do rebaixamento, neste momento, São Paulo, claro, São Paulo e Atlético Paranaense também podem chegar aos mesmos 26 pontos do Fluminense. O Fluminense, neste momento, tem 8 vitórias, São Paulo tem 7, o Atlético também tem 7. No saldo de gols, são 7 para o Fluminense, 6 para o São Paulo, 5 neste momento para o Atlético. Então, times que estão com campanhas parecidos ali a depender dessa rodada. Na zona do rebaixamento, o Internacional, entrou no Z4, o adversário de hoje, 14 pontos, o Remo com 11, Mirassol com 9, Chapecoense com 8, o empate do Santos contra o Palmeiras acabou levando o Santos para a 15ª posição. E aí hoje Atlético Mineiro também pode entrar no Z4, mas para isso o Inter tem que ganhar ou empatar, talvez, é o que a gente não quer, não serve para a gente, né? Evidentemente. O histórico recente é positivo, né? São, neste momento, os últimos 12 jogos, pegando aqui os últimos 12, são 5 vitórias do Fluminense, 3 derrotas e mais 4 empates. No cômputo geral, 99 jogos, então hoje teremos a 100ª partida na história entre Internacional e Fluminense, 34 vitórias, 30 empates, 35 derrotas. Então o Fluminense hoje pode igualar e deixar esse confronto absolutamente equilibrado. A gente sabe, o Internacional tem sido um freguês recentemente, um freguês bastante agradável desde 2023 naquela Libertadores. E hoje, tomara que no Beira-Rio o Fluminense possa vencer mais um. O último confronto neste estádio foi pela Copa do Brasil e o Fluminense venceu ano passado por 2-1 na volta depois da disputa da Copa do Mundo de Clubes. Então hoje vai ser um jogo, claro, muito importante, não há como negar, o foco está na semana que vem, da gente no geral, do clube também, a mobilização, mas quem entra em campo hoje tem que encarar esse jogo como uma oportunidade. A gente vai falar da provável escalação do Fluminense aqui, mas a maior parte desse time que vai começar o jogo contra o Inter não vai enfrentar o Independente Rivadavia de início. Então, para esses jogadores que estão disputando posição, estão brigando por espaço, tem que encarar como uma final. A gente sabe que a situação na Libertadores é muito complicada. A gente não gostaria de estar nessa situação, ninguém. Mas o recorte no Campeonato Brasileiro é diferente. É de um time que está brigando na parte de cima da tabela. E por quê? Porque está pontuando.
E hoje é um jogo contra um time que oscila bastante. Então eu entendo o pessimismo devido a jogos e atuações muito ruins recentemente. Mas, por outro lado, todavia, entretanto, a gente tem um time que está pontuando no Brasileirão e se jogar de maneira correta hoje, se tiver coragem, se disputar, se competir, tem sim condições de conseguir um bom resultado no Beira-Rio, sem dúvida alguma. E é claro, um resultado positivo traz tranquilidade, traz paz. A gente vai ter um jogo muito importante na Argentina. Vencer, você, né, aquele alívio, aquele respiro que você tem às vésperas de uma decisão como a gente vai ter na próxima quarta-feira. E se aproveitar da estabilidade do rival, da irregularidade do Inter. É um time que, a gente vai falar mais sobre isso, mas vai jogar pressionado. Então é ter inteligência para saber usufruir dessa pressão, assim como o Fluminense está em má fase, joga em casa, a torcida pressiona, mesma coisa é eles. A gente vai falar muito sobre isso a partir de agora, na provável escalação do Flu, sempre no oferecimento, parceria da KTO. Um abraço para todo mundo da KTO. Hoje um jogo muito importante e é claro que tem Odão. Já falei do Odão ontem, mas hoje vou trazer uma aqui que é vitória do Fluminense e também, vamos lá, um chute a gol do John Kennedy, que vai ser titular. Um chute a gol do John Kennedy e mais de 3 escanteios do Fluminense no jogo. É isso que você precisa para ter uma odd 10. Odd 10, hein? Cara, gostei dessa aqui. Odd 10, você vai lá, o link tem um link aqui no primeiro comentário fixado, que é um link específico desse jogo. Então se você entrar aqui, já cai direto lá na página. Se você não tem cadastro na KTO, cara, se você puder perder 2 minutinhos e só fazer seu cadastro lá, já bate diretamente para eles e depois isso vai para a estatística lá que a KTO sempre faz entrega para a gente e, claro, isso resulta em muita moral, em longevidade dessa parceria que é vital para a gente, tá? Então, conto com vocês sempre com responsabilidade, nunca pegando grana que você vai te fazer falta lá na frente e colocando e apostando. Não, de forma alguma. Tem que ser aquilo que não vai te fazer falta. Chance extra valendo, é até R$30, como vocês já sabem, e tem o Odão também do John Kennedy aí, odd 9 com vitória do Fluminense e também um gol do John Kennedy, tá? Vamos para essa provável escalação do Flu, que hoje, que notícia boa, que notícia maravilhosa, retorno de Lúcio Acosta, foi para Porto Alegre, temos que aguardar a lista de relacionados para saber se ele já ficará à disposição para esse jogo ou só para quarta-feira, mas é muito bom ver Lúcio Acosta recuperado e bem de novo, assim como o Nonato, finalmente, né, o Nonato voltando. Eles ficam à disposição do Zubeldia. James Freitas, Nonato e Arana estão pendurados para o confronto. E o Zubeldia vai mexer e vai colocar 3 zagueiros. É uma dúvida que ele carregou para o jogo contra o Santos na Vila Belmiro. Ele acabou falando sobre isso, resolveu naquele momento não escalar 3 zagueiros, o que acabou dando certo, o Fluminense venceu. Mas hoje, estrategicamente, o Zubeldia vai arriscar, vai mexer na estrutura tática do time e colocar em campo uma equipe diferente. Resta saber, é convicção? É realmente algo que o Zubeldia acredita que vai dar certo ou é uma mexida também com base nos desfalques que ele tem e na pressão? Na base da pressão, da cobrança do torcedor. Essa é a minha dúvida. Me parece algo que ele já vinha pensando, justamente pelo fato dele ter falado anteriormente. É algo que ele já vinha trabalhando. Eu gosto disso, porque isso significa que ele está tentando coisa diferente. A gente sempre cobra, pô, testa isso, faz aquilo, tem que mudar, porque você não fica sempre insistindo nas mesmas coisas e querendo resultados diferentes. Então, quando o técnico muda e tenta algo que faz sentido, na minha cabeça faz sentido, não dá para reclamar e não dá para criticar. Se vai dar certo, aí é outra história. Seria mais fácil ele pegar, sei lá, colocar um time com Otávio, meter ele 3 volantes e dane-se, troca 6 por meia dúzia. Não. Ele mexe, bota 2 jogadores no meio de campo, o Ganso não deve começar jogando, então seria confortável para ele. Não, vou colocar o Ganso aqui, fazer uma média e tal. E não. Pelo menos não pela escalação que eu apurei, a provável escalação, né? E a gente vai colocar na tela para vocês ontem. Trouxe aqui com exclusividade aqui no canal do Lessa, no Jornada para vocês. Vamos ver se vai dar certo. E claro, se ela vai ser confirmada. Mas, pelo que ouvi, o Fluminense deve ir a campo com Fábio, Samuel Xavier, 3 zagueiros. James, Freitas e Midjan, fazendo seu segundo jogo pelo Flu. Arana na ala esquerda. Tá? Então a gente vai ter aí 3 zagueiros com 2 alas, no meio de campo Bernal e Alisson, no ataque Serna, Soteldo, ontem eu falei Savarino errado, tá?
até corrigir no comentário fixado, fui no automático. E John Kennedy. Então deve ser esse o Fluminense para encarar o Internacional no Beira-Rio. Se vai dar certo ou não, a gente vai ter que esperar para ver. Mas é uma tentativa de fazer alguma coisa diferente para ter também uma maior chance de vencer o jogo. Tem que esquecer esses 90 minutos, que tem jogo quarta-feira. É a hora de dar aquela viradinha na chave, de tentar focar nesse jogo que é importante, por mais difícil que seja. Como eu falei, esses jogadores que entram em campo é uma oportunidade. Olha só, Arana e René brigando por vaga, estão ali constantemente brigando por vaga. Samuel perdeu o lugar dele para o Guga, ao que parece. Tentar recuperar. Midjan quer entrar nessa zaga. Alisson também chegou há menos tempo, está tentando achar o espaço dele. John Kennedy Castillo, briga ali o tempo todo. Serna está jogando muito mal, precisa finalmente voltar a fazer um jogo razoável pelo menos. Soteldo está entrando bem, tem que mostrar que, pô, tô aqui e vou brigar para ser titular. Então é uma oportunidade, diante de um Inter que tem perdido jogos em casa, diante de um Inter que é um time muito exposto. A gente vai falar mais sobre o Internacional agora, e aí eu vou trazer algumas questões táticas que podem, enfim, acrescentar, né, a essa leitura e tentar entender o que o Zubeldia está pensando. E claro, dar uma resposta para o torcedor, depois de uma atuação pavorosa, mais uma na Libertadores e na altitude. Então, com informações do Internacional, eu chamo o meu amigo Lucas Dias, tem um canal aqui no YouTube, Lucas Dias Repórter, sabe tudo do Inter, e ele vai trazer para a gente um mapa do Internacional para esse jogo. Fala aí, irmão. Fala, Lessa, tudo certo, meu amigo? Um abraço pra ti, pra todos os torcedores do Fluminense que estão acompanhando esse vídeo. Tô chegando aqui pra gente falar um pouco mais do Internacional, adversário do Fluminense, neste domingo, às 18h30, no estádio Beira-Rio, aqui na nossa Porto Alegre, capital dos gaúchos, que voltou a fazer um baita frio aí nos últimos dias, tá? Semana inteira de muito frio. Amanhã, no momento que a bola começar a rolar no Beira-Rio, tá marcando mínima à noite de pelo menos 12, 11 graus, tá? O Beira-Rio fica ali em frente ao Rio Guaíba, então bate muito vento. Vai ser uma noite gelada de futebol para os tricolores e colorados amanhã aqui em Porto Alegre. E um Inter que não consegue se firmar. Um Inter que tem bons e maus momentos nessa temporada, jogos interessantes, jogos muito ruins. O Inter com o empate do Santos contra o Palmeiras agora no último sábado entrou na zona de rebaixamento, já estava com pontuação de Z4 com o empate contra o Botafogo na última rodada, mas pelos critérios ainda não tinha entrado. O Inter que já tinha começado, né, o campeonato sendo até lanterna dentro da zona de rebaixamento, volta para o torcedor colorado todo aquele filme de 2025 em que o Inter brigou até a última rodada para não cair. Então é um momento que o Inter consegue ter algumas atuações interessantes, principalmente contra equipes mais frágeis, mas um Inter que na hora do que a gente chama aqui em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, do pega pra capar, aquele jogo mais encardido, mais difícil, o Inter vem deixando a desejar, tá? Então é um Inter que gera muitas dúvidas para esse jogo contra o Fluminense e que tem um ambiente um tanto quanto tenso, ainda mais agora com essa entrada no Z4. O torcedor não deve lotar o Beira-Rio. A gente tem visto um Beira-Rio que não lota nos últimos jogos do Inter e ao longo dessa temporada de 2026 pelo mau momento. Tem muitas reclamações em relação à gestão do atual mandatário do clube, o presidente Barcelos. Vai ter eleição e a saída dele no final do ano, já são 6 anos à frente do clube, então o Inter vive um momento um tanto quanto turbulento aí, mas dentro de campo conseguiu ter alguns jogos interessantes com o Pesolano, mudou o jeito do Inter de jogar, aquele Inter de intensidade, de domínio sobre o adversário, de ficar com a bola no pé que ele estava tentando implementar, foi mudado para um Inter de mais pegada, mais intensidade no meio de campo, por vezes jogando até com 3 volantes, o Bernabei sendo um atacante, porque deixou muito a desejar como lateral esquerdo, só que esse jogo contra o Fluminense pode ser um Inter de novo mudando, e o Pesolano tem mudado muito a escalação do Inter nas últimas partidas. O Inter não tem o seu goleiro titular, o Rocher, está se recuperando de uma lesão na panturrilha, e não tem o seu zagueiro titular, o argentino de quase 40 anos, o interminável Gabriel Mercado, que teve uma lesão na posterior da coxa, tá? O Antony é o substituto do Rocher no gol, é um goleiro que não passa tanta confiança, menino da base do Inter, e na zaga o Vitor Gabriel, menino que veio do Sport para a base do Inter e subiu muito rápido com o Roger Machado no ano passado. A escalação do Inter tem uma dúvida quanto à utilização do Bernabei, tá? O Alan Patrick, que foi reserva nos últimos jogos, não vive uma boa fase, deve voltar à titularidade, e a questão é como que o Bernabei vai jogar, se de lateral esquerdo ou de ponta pela esquerda. O time que tem treinado com o Pesolano nessa semana aqui em Porto Alegre é um time que tem o Antony no gol, o Bruno Gomes na lateral direita, Félix Torres e Vitor Gabriel a zaga e o Bernabei na lateral esquerda. Os últimos 2 jogos do Bernabei são bons como lateral esquerdo, mas o torcedor do Inter pediu tanto que o Pesolano testou ele como atacante e deu certo, fez gol, foi importante em alguns jogos como ponta pela esquerda, mas a tendência é Bernabei na lateral esquerda. No meio de campo, Villagra o primeiro volante, o Bruno Henrique o segundo, Vitinho e Carboneiro nas pontas, Alan Patrick centralizado e o Alejandro que ganhou a vaga do Borré. Borré também não vive uma boa fase, deu uma entrevista polêmica aí nos últimos dias sobre não querer nem se apresentar no clube na reta final do ano passado pela pressão que estava em relação à briga contra o rebaixamento.
Borré tá escanteado, tá no banco, pode até ser negociado no meio do ano e o Alejandro ganhou essa vaga. Em relação a essa questão do Bernabei, se o Bernabei for para a ponta, aí vai o Bernabei para a ponta e o Matheus Bahia desce para a lateral esquerda. Mas eu também não descartaria uma possibilidade até do menino Alex, que fez um grande gauchão, menino da base do Inter, jogar por esse lado esquerdo. Ele jogou as últimas partidas, tá? Mas durante a semana ele perdeu a vaga nos times treinados pelo Pesolano, mas é uma possibilidade também. É mais ou menos por aí a escalação do Inter pro jogo de hoje, 18h30 contra o Fluminense aqui em Porto Alegre, no estádio Beira-Rio, tá certo? Grande beijo, um abraço pra ti, Lessa, pra toda a galera tricolor aí que tá acompanhando esse vídeo, que tenhamos um grande jogo aí logo mais no estádio Beira-Rio. Valeu, meu irmão, tamo junto e até a próxima, tá? Infelizmente não estarei aí hoje, como sempre gosto de ir em Porto Alegre, mas em breve estaremos juntos, com certeza. Bom, é um time que tem uma vitória em 6 jogos no Brasileirão em casa. É uma equipe que atua com alas bem avançados, principalmente o Bernabei pela esquerda. É um cara que apoia, que chega, que ajuda na construção, mas que deixa espaço lá atrás. O Inter é um time que se defende de uma linha de 5, é um time que às vezes ataca no 4-4-2 com variação, que tem o Alejandro como referência. Enfim, Alan Patrick é um jogador sempre muito importante, mas é um time que dá espaço, principalmente nas costas dos alas entre os zagueiros. E aí o Fluminense pode se aproveitar. E talvez não por acaso o Zubeldia esteja pensando nisso. 3 zagueiros, protege bem, eventualmente, dependendo da escalação do Inter, que muda muito sempre com o Pesolano, pode espelhar e esses alas fazem uma dobra com os pontas e aí pode se aproveitar desse espaço. Aí é um jogo que tende a ter espaço para correr, faz mais sentido o Cerda nessa partida, não na altitude, né? Então, para mim, tem uma coerência, tem uma leitura. É o que eu disse, se vai dar certo ou não, aí o tempo vai dizer. Até porque você tem que levar em consideração os desfalques e também o foco no jogo da semana que vem, que tem que poupar jogadores. Então, diante com o que ele tem em mãos, eu acho que é uma boa alternativa. O Inter tem muita fragilidade defensiva. Dá para explorar essa transição, essa velocidade. Vai achar espaço. E, claro, tentar se defender bem. Vamos ver se esse sistema defensivo vai funcionar bem, defendendo em linha de 5 e saindo em velocidade, aproveitando os lados e a dobra que os alas podem fazer com os pontas. No mínimo vai ser interessante ver, tomara que na prática as coisas possam acontecer da melhor maneira possível, é para isso que a gente torce. Vamos para a arbitragem, fechar aqui o nosso pré-jogo, apita a partida Felipe Fernando de Lima, de Minas Gerais, auxiliado pelo Guilherme Dias Camilo e também pelo Eduardo Gonçalves da Cruz, de Mato Grosso do Sul. Wagner Hillway é o VAR para este jogo, que terá a transmissão do Premier e do Sport TV. Felipe Fernando de Lima, lembra o jogo contra o Palmeiras esse ano na Arena Barueri? Ele deu a saída para o Palmeiras no primeiro tempo, o Palmeiras saiu com a bola, e no segundo tempo o Palmeiras saiu com a bola novamente. Lembra dessa bizarrice, dessa coisa inacreditável? Era esse o árbitro do jogo, Felipe Fernando de Lima. Vale ficar de olho porque o amigo estava dormindo aquele dia, né? Tomara que hoje não esteja dormindo novamente e o Fluminense tenha a possibilidade de sair com a bola pelo menos uma vez. É um negócio inacreditável. Mas, cara, vamos lá, são 12 jogos com esse árbitro, 8 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. A título de curiosidade, foram apenas 2 derrotas os 2 últimos jogos, para o Palmeiras e para o Corinthians no ano passado. No mais, o Fluminense não tinha até então perdido quando esse árbitro entra em campo para apitar partidas do Fluminense. Bom, tomara que esse retrospecto, que obviamente serve apenas de curiosidade, na prática não tem como garantir nada, tomara que ele possa também permanecer nesse jogo, esse retrospecto positivo, tá bom? A gente se fala logo mais a partir das 4h30 da tarde, pré-jogo no Jornada. Não estarei em Porto Alegre, mas o Jornada sempre está onde o Fluminense está e Cauã Tinoco está por lá para fazer a cobertura pra gente. A partir das 4h30 da tarde, ao vivo, estaremos 2 horas de pré-jogo para acompanhar esse Internacional e Fluminense. Espero vocês, tamo junto, um abraço, valeu, deixa o like aí, não esquece não.